Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, do grupo Servir Ponto de Luz. Que Deus nos abençoe em mais essa oportunidade e que nós possamos trazer na noite de hoje a mensagem que todos gostariam de ouvir. O título da mensagem é Em Tudo Dai Graças. E a gente começa lembrando que Paulo, numa das suas cartas ao povo de Tessala, convocou o povo para entender a nossa necessidade de dar graças a Deus. Então diz ele na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Mais adiante, nós vamos encontrar também, meus irmãos, algumas outras observações acerca de nós darmos graças a Deus. Mas, vamos lembrar aqui, meus irmãos, que acho que todos nós concordamos com algumas coisas que nós vamos dizer aqui. A primeira coisa é que somos muito mal agradecidos. Eu acredito que as pessoas devem concordar com isso. Por quê? Porque, por exemplo, nós não valorizamos a natureza, o que a natureza nos oferece todos os dias. Pouquíssimo de nós observamos o brilho do sol, a beleza da lua, o perfume das flores, o canto dos pássaros, o sabor dos alimentos colhidos nas hortas, nos pomares, para a nossa alimentação. Nós não agradecemos o sacrifício dos animais. Nós não valorizamos os animais e as plantas que nos encantam. Muitas vezes nós damos a mínima para eles. E muitas vezes, quando nós os temos em nossas casas, são poucas as pessoas que têm o cuidado, que têm a tarefa de cuidar bem deles, As pessoas que estão à nossa volta, nós muitas vezes somos muito mal agradecidos, porque são pessoas que nos ajudam no nosso amadurecimento. Também, quando estamos doentes, as pessoas que se prontificam a nos ajudar no restabelecimento da nossa saúde. Aqueles outros que são os responsáveis pelas nossas conquistas profissionais, pelas nossas conquistas educacionais, Aquelas pessoas que lutam por nós, que muitas vezes elas fazem um esforço muito grande a fim de vivenciarem determinadas experiências que talvez elas não tiveram ocasião, não tiveram oportunidade de fazê-lo, mas que fazem por nós, Outra coisa que nós não valorizamos, meus irmãos, as oportunidades que a vida nos oferece. Nós somos muito mal gratos a tudo isso. Deus muitas vezes abre porteiras enormes na nossa frente e nós passamos adiante. Nós não nos atemos a essas oportunidades belíssimas de crescimento, de amadurecimento que Deus nos oferece, Outra coisa, eu vejo as pessoas que são mal agradecidas pelos bons acontecimentos das suas vidas, aquilo que faz com que elas cresçam. Se nós sairmos do nosso campo lá de fora e ficarmos somente no campo da família, nós vamos ver, meus irmãos, que muitas vezes nós somos mal agradecidos até aos nossos pais. Na nossa tarefa de espírita, muitas e muitas vezes nós tivemos ocasião de acompanhar determinadas situações de família em que as pessoas são mal agradecidas até mesmo aos seus pais, aqueles que deram tudo de si para que elas pudessem crescer. E algumas vezes o arrependimento vem só na hora da morte, na hora daquele adeus, na hora daquela partida. E muitas dessas pessoas então se lamentam, se debatem, gritam, choram, como diria até minha mãe, esperneiam, Mas aí já é tarde. Aquele que deveria ouvir os agradecimentos já não ouve mais, pelo menos no lado de cá. Alguns, então, meus irmãos, acabam desenvolvendo sentimento de arrependimento, E esse arrependimento pode evoluir para um processo mais grave, como, por exemplo, a depressão. São pessoas que muitas vezes
não só com sofrimento, só com o passar dos tempos, só com as angústias que elas vão vivenciar, que muitas vezes acordam para o sentido de agradecer a Deus, agradecer às pessoas que estão à nossa volta, agradecer as oportunidades, ou seja, agradecer tudo que está ao nosso alcance. Então, com isso, nós podemos dizer que pouquíssimas pessoas reconhecem o sentimento da gratidão. Mas então vejamos, meus irmãos, que até a ciência já provou, trabalhos universitários já provou que a gratidão, ela movimenta determinados hormônios que beneficiam o nosso corpo, o nosso organismo. Tem até um exemplo que é muito citado aí pelos palestrantes, né? Que é o exemplo da lanchonete. Nos Estados Unidos, uma determinada pessoa, na fila, falou para a atendente, né? Para que cobrasse o valor do lanche, porque todo mundo normalmente entrava nessa lanchonete para comer o mesmo tipo de lanche. Então, para pagar para quem viesse atrás. E ele nem olhou para a pessoa que estava vindo atrás. E aí a moça ficou assim um pouco desconcertada, porque provavelmente ela nunca tinha ouvido uma coisa dessa. E aí quando a senhora que estava atrás dele chegou, ela falou assim, aquele senhor já pagou o seu lanche. E aí ela deu um sorriso, que ele sentiu um agradecimento. E as outras pessoas que estavam à volta começaram também a fazer comentários acerca do que ele tinha feito. E é interessante que numa outra situação, mas agora fazendo umas análises, já mais com psicólogo, com profissionais de laboratório, né, constataram que ocorre uma mudança significativa na quantidade de hormônios, na estrutura celular das pessoas, quando elas se sentem agradecidas por alguma coisa. E aí, nesse exemplo da lanchonete, foram beneficiadas a moça do caixa, a pessoa que recebeu o lanche, as pessoas que estavam à volta, ou seja, todas as pessoas que assistiram aquilo tiveram uma mudança no seu sistema hormonal naquele instante, simplesmente pelo fato de se sentirem agradecidas de uma certa maneira, né? E aí, meus irmãos, vamos entender que não existe uma maneira certa para agradecer. Nós podemos agradecer através de uma palavra, através de um gesto, um abraço, que é coisa melhor para agradecer alguém quando nós abraçamos. Nós podemos transformar o nosso agradecimento em um presente. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso, né? Mas também nós podemos fazer através do nosso pensamento, um pensamento de bondade, um pensamento de elevação, um pensamento de fortalecimento, né? Uma prece, simplesmente uma prece de agradecimento já cai muito bem. No Livro dos Espíritos, nós vamos aprender, meus irmãos, que todos nós fomos criados na condição de simples e ignorante, né? Conforme está na pergunta 115, na pergunta 127, os Espíritos deixam bem claro para nós que nós fomos criados na condição de simples e ignorante, ou seja, simples pelo fato de nós desconhecermos as leis espirituais, de nós não entendermos acerca do que é bom, do que é ruim, porque isso nós vamos aprendendo ao longo da nossa jornada, né? Na pergunta 169, os Espíritos nos falam acerca da questão da perfeição, dizendo que a perfeição ela é quase infinita. Nós vamos alcançando cada vez mais degraus superiores e, consequentemente, nós vamos aprendendo, vamos desenvolvendo, porque a perfeição somente a Deus pertence, né? Mas seremos espíritos um pouco abaixo dele. Um pouco não, nós vamos estar abaixo dele, mas em perfeição Deus nos criou para isso. Na pergunta 170, os Espíritos nos falam acerca em que se torna o Espírito depois da sua última encarnação. Então, a última encarnação, meus irmãos, significa quando nós não tivermos mais necessidade de vivenciarmos as experiências carnais, né? E é aqui na Terra como em qualquer outro planeta. Não teremos mais necessidade de passarmos pelo processo da reencarnação. Então, seremos espíritos puros. Vamos lembrar, então, que o processo da reencarnação, conforme está lá nos objetivos da encarnação, na pergunta 132,
E depois na pergunta 167, quando fala da reencarnação, nós vamos ver que as reencarnações elas nos aproximam dos espíritos e também nos afastam deles. Então nós teremos sempre a oportunidade de nos reencontrarmos. Na realidade, meus irmãos, nós estamos sempre nos reencontrando, né? E muitas vezes aqueles benefícios que nós prestamos, aquela ajuda que nós prestamos, aquele trabalho que nós fizemos, nada é desperdiçado. Então não existe benefício maior ou benefício menor. Todos eles são computados na contabilidade divina, na coluna dos créditos. Por isso que nós devemos procurar trazer uma boa coluna de créditos no mundo espiritual, né? E muitas vezes nós não temos tempo para resgate desse benefício numa determinada encarnação, por isso nós podemos levar para outras. Lembramos então, meus irmãos, que nós nos reencarnamos por levas, né? Nós reencarnamos por grupos de espíritos. Então, formando essa chamada grande família espiritual. Vamos lembrar que não é por acaso que nós nascemos num determinado lugar, numa determinada vizinhança, numa determinada cidade, com determinados parentes, que algumas vezes são um pouco difíceis, né? Por isso, as chances de nós reencontrarmos, muitas vezes, são muito grandes. E a gratidão, quando nós sentimos isso, ela pode aproximar esses corações. Mas a ingratidão vai nos separando gradativamente também dessas criaturas, a não ser que nós tenhamos um bom nível de sentimento de perdão para perdoarmos essas pessoas, né? Então, a gratidão, ela vai sempre nos beneficiar, ela vai trazer ao benfeitor o desejo de continuar ajudando. Mas enquanto a ingratidão pode fazer com que essa pessoa esfrie, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós ouvimos pessoas assim que trabalharam muito em prol de alguém e tal, e depois, quando recebe a ingratidão, acaba se distanciando. Nunca mais vou ajudar alguém, essas coisas todas, né? Já ouvimos tantas e tantas vezes isso, né? Vamos lembrar, meus irmãos, que o ingrato, né? O ingrato, ele se esquece que poderá precisar novamente. A minha avó tinha um ditado que era muito interessante. Ela dizia assim, que as pessoas esquecem que a dor de barriga não acontece somente uma vez, né? Então, sejamos gratos às pessoas, porque a nossa dor, ela poderá trazer-nos novamente. Há muitos anos atrás, meus irmãos, quando nós estávamos na atividade mediúnica, né? Quando nós estávamos trabalhando numa mesa mediúnica, nós recebemos uma mensagem de um espírito, que depois viemos saber que tinha sido um dos nossos companheiros de jornada, que o tinha conhecido ainda quando ele estava encarnado. Então ele diz assim: olá, meus amigos, eu vou ler aqui para vocês poderem acompanhar. Por favor, recebam essas palavras como um alerta da vida. Eu muitas vezes não valorizei esses avisos, essas chamadas que a todo instante se faz presente em nossa caminhada enquanto estamos deambulando pelo vale das nossas provações. Como me sinto arrependido. Tinha tudo para estar numa condição diferente da que estou, mas não soube aproveitar as provas que a vida me colocou na frente. Orgulho, vaidade, egoísmo, má vontade, essas pragas que tomam conta das nossas vidas e nós nos cedemos a elas. De tudo um pouco e em pouco tempo nos dominam e fazem de nós mercenários nas relações com os nossos irmãos. Onde está a vantagem que terei se fizer isso ou aquilo? Não é verdade isso que acontece conosco, né? Ou pelo menos uma boa parcela da nossa sociedade? E aí ele continua dizendo assim: vejo hoje que poderia ter feito muito mais. Oportunidades eu tive, mas não as percebi ocupado com tantas coisas. Condições eu tive, visto que desperdicei muitos valores com o que nada me trouxe de volta. Pedidos eu ouvi, mas fiz ouvidos moucos. Não quis me incomodar, porque achava que tinha coisas mais importantes, pessoas mais importantes para eu dar ouvido. Hoje me cobro. O arrependimento chegou, mas não basta. Tenho que pedir novas oportunidades, quiçá com as mesmas pessoas que ignorei no passado.
Mas talvez elas tenham crescido por se resignarem diante de tantas negativas e tanta má vontade da minha parte. Tenho que aprender a ser grato, porque nada me faltou e eu neguei repartir com os outros um pouco daquilo que me sobrava. Agora terei que reparar todo o mal que fiz e o mal que permiti que acontecesse por minha incúria, minha estupidez diante da vida, não valorizando os sinais que os benfeitores me apontavam como a gritar. Aproveite a chance de fazer alguém feliz, de fazer a diferença na vida de outra pessoa. Em troca, ganhará a gratidão. Esse pendão que abençoa e fortaleça a alma, que acende a luz da bem-aventurança sobre sua cabeça e o faz reconhecido por bons espíritos, que o buscarão para outras tarefas, ou maus espíritos, que se verão afugentados pela sua luz. E não é preciso fazer muito para receber uma gratidão. Uma boa ação por dia representa milhares em poucos anos. São milhares de pensamentos subindo aos céus em seu favor. E eu perdi isso. E agora? Agora está nas mãos de Deus e eu aguardo o meu destino. Poderia ter sido útil no trânsito, na calçada, no elevador, simpático com as crianças e ganharia a simpatia dos pais. Um copo d'água ao sedento, uma quentinha a um faminto, uma roupa velha a um pedinte. Quanta coisa poderia ter feito. E agora? O ontem não volta. Oportunidade perdida, perdida está. Podemos até pedir outra, mas será em outras condições, com outras medidas, com outras almas. Sejamos gratos a Deus em tudo e por tudo. O Senhor da vida nos abençoe e nos faça reconhecer a gratidão como uma grande virtude a adquirir. Assim ele termina essa mensagem que ele nos apresentou e que nós pudemos, naquela época, né, já faz alguns anos, tomar isso aí como uma lição para todos nós. Então, meus irmãos, vejamos, a gratidão, ela nos faz reconhecido nos comentários, porque as pessoas comentam, todas as pessoas boas comentam, todas as pessoas que se sentem agradecidas comentam, fazem indicações. Quantas e quantas vezes nós vamos a um médico, a um dentista, a um profissional, a uma outra pessoa qualquer, algumas vezes até nas lojas, alguns falam assim, procura fulano de tal lá, ela atende legal, ela é muito boa e tal, aquele dentista, aquele médico e tal, é muito atencioso. Isso é gratidão, isso é forma de gratidão. E Deus, meus irmãos, está sempre nos ofertando bênção e não reconhecemos. Alguns de nós até renegam Deus. Quantas e quantas pessoas, eu tenho amigos que falam, não acreditam em Deus. Eu digo para ele, é uma pena, eu sinto pena de você. Porque como Deus é justo, Deus é bom para com todas as suas criaturas. Mas algumas que nem querem acreditar na sua existência, elas mais cedo ou mais tarde, elas vão pagar, vão sentir isso, vão se angustiar. Vamos lembrar o nosso querido André Luiz, que todos nós veneramos, né? Quanto sofrimento que ele vivenciou no mundo espiritual, simplesmente por não ter essa crença, não ter essa formação, embora a sua mãe tenha passado uma vida inteira o orientando. Mas orgulho, a vaidade, né? Todo aquele crescimento profissional que ele teve, o reconhecimento da sociedade, o deixou um pouco frio para com as coisas de Deus. Por isso, 8 anos nas regiões umbralinas, com grande sofrimento, com grandes angústias, não é verdade? E muitas vezes, meus irmãos, o bem e o mal que nos acontecem é para o nosso crescimento espiritual. Devemos dar graças a Deus por isso também, porque Deus nos oferece as oportunidades de crescimento, nos orienta com relação a isso e nós podemos fazer tudo isso. Tem uma outra história que é muito comentada, né, que é a história de um fazendeiro que certa manhã apareceu um cavalo na sua fazenda, né? E logo o cavalo se incorporou aos demais animais da fazenda.
E as pessoas de fora falam assim, oh, você é um camarada de sorte, né? Deus te abençoou com mais um alazão. E aí ele falou assim, vamos aguardar para ver os acontecimentos. Passado alguns dias, o filho dele foi montar no cavalo, caiu e quebrou uma perna. E aí todo mundo falou, ó, aquele cavalo que parecia ser uma bênção de Deus, acabou se tornando na sua desgraça. Afinal de contas, seu filho está agora acamado. E ele falou assim, vamos aguardar para ver os acontecimentos. Temos fé em Deus e tal, né? E aí vieram aqueles recrutadores para levar os jovens para a guerra. E como ele estava com a perna quebrada, ele foi isentado. E o filho dos outros fazendeiros, dos outros colonos, acabaram indo para a guerra. E aí alguém falou, você deu muita sorte, né? Porque seu filho deveria ir para a guerra e acabou não indo porque da perna quebrada por causa do cavalo que apareceu na sua fazenda. Ele falou, vamos aguardar os acontecimentos e tal. E aí, passados alguns dias, o cavalo foi embora. E aí todo mundo, oh, você perdeu o cavalo e tal, né? Ficou com o filho com a perna quebrada. E ele falou, vamos aguardar, em tudo sejamos gratos a Deus, né? Deus sabe o que faz. E passado algum tempo depois, o cavalo voltou com uma manada de outros cavalos selvagens. E assim termina essa história, meus irmãos, que em tudo devemos ser gratos a Deus. Tudo tem uma finalidade, tudo tem uma necessidade para o nosso crescimento espiritual. Então, o bem e o mal que nos acontece faz parte da nossa vida, né? Então, encerrando essa nossa humilde contribuição para esse querido centro espírita, que eu ainda não conheço pessoalmente, vamos torcer para que logo depois que acabe tenhamos melhores condições, né? Nós estejamos em condições também de visitar. Hoje, nesse momento, eu estou trabalhando aqui no Rio de Janeiro, mas eu terei provavelmente dias de folga para poder conhecer essa casa que abriga esses trabalhos maravilhosos que a doutrina espírita nos proporciona, né? Mas uma frase nós gostaríamos de deixar nesse final. Nós não merecemos nada pela nossa pouca desenvoltura, pelo nosso pouco crescimento, mas com Jesus nós temos tudo. Então, todos os dias, meus irmãos, são dias propícios que devemos dizer obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, bem-aventurados companheiros espirituais, o nosso anjo da guarda que nos protege. Sejamos gratos a Ele. Sejamos gratos aos nossos pais, aos nossos amigos, às pessoas que estão à nossa volta. Ao motorista que nos transporta, agradeçamos a Ele. Aquela pessoa com quem nós cruzamos o nosso caminho, possamos saudá-las e emitir um pensamento a Deus, né, em benefício dos nossos irmãos que estão atormentados aí por essas calçadas, debaixo das marquises, aquelas pessoas que estão andando de um lado para o outro aí por essas estradas. Sejamos gratos a Deus, porque elas também estão passando pela sua necessidade de crescimento, não é? As suas provações. Sejamos gratos a Deus, meu irmão, por tudo que nos acontece, pelo trabalho, pela alegria, né? Então, que esse servir, ponto de luz, possa crescer em nome de Jesus e nós possamos trabalhar em benefício do nosso próximo. Que Jesus abençoe a todos, muito obrigado por essa oportunidade e que Deus nos fortaleça sempre. Muita paz para todos. Um abraço do amigo Carlos Luiz ou Carlão, como vocês preferirem. Fiquem com Deus.